Quando três destinos se cruzam, tudo pode parecer obra do acaso. Mas aqui no Fama e Destino você sabe muito bem. Quando a coisa pega fogo desse jeito, não é só fofoca. É astrologia gritando lá no fundo. E hoje nós vamos mergulhar no que pode ter sido um dos triângulos mais comentados do ano. Vini Júnior, Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O que realmente aconteceu? O que os astros dizem sobre essa conexão explosiva que movimentou a internet, abalou relacionamentos e fez muita gente apontar para o céu tentando entender esse enredo? Porque cá entre nós, meus amores, coincidência demais já não é coincidência. E antes que alguém venha dizer que a gente está afirmando coisa que não deve, vamos deixar claro: nada aqui é acusação. É leitura astrológica, interpretação simbólica, fofoca mística, aquele olhar do Fama e Destino que pega o que tá nas entrelinhas, mas sempre com respeito. Os links, as matérias, as informações que circularam, a gente usa como pano de fundo. Mas a história aqui é outra. É o destino escrito no mapa astral. Então respira fundo, porque essa análise não é só quente, é ardente. Se você gosta de entender por que certas pessoas entram na vida da gente como se fossem um furacão e por que outras simplesmente não conseguem segurar a onda, segura na minha mão que a gente vai longe. Agora vamos começar pelo ponto onde tudo parece ter virado. Quem é Vini Júnior no mapa? Quem é Virgínia? E o que acontece quando a energia dos dois se encosta? Vini Júnior nasce em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo. Um canceriano raiz, intensidade pura. Câncer é aquele signo que não come pela beirada. Ele sente tudo, percebe tudo, traduz tudo em emoção. É um signo que cria laços profundos em segundos, porque enxerga o emocional alheio com uma facilidade quase perigosa. E eu quero que você guarde essa palavrinha. Perigosa. Porque daqui a pouco ela volta. Já Virgínia nasce em 6 de abril de 1999, em Danbury, nos Estados Unidos. Uma ariana nata. Fogo, impulso, coragem, intensidade. E uma coisa que todo astrólogo sabe: Áries só fica onde sente movimento. Se tá parado, ela se entedia. Se tá previsível, ela se afasta. Se vira obrigação, ela se fecha. Áries precisa viver emoção, e precisa viver agora. Quando você coloca lado a lado um canceriano intuitivo e uma ariana impulsiva, não dá calmaria, dá faísca. E aqui vem o primeiro ponto astrológico importante para entender essa história. Áries e Câncer formam um quadrado, um aspecto tenso, que costuma gerar atração. Daquelas que começam como choque, viram amizade, depois viram confidência. E quando você vê, já tá todo mundo tentando entender o que aconteceu. Quadrado é aquela energia de intensidade que não dá para fingir. Não é suave, não é planejada, não é racional. Quadrado é combustão. E agora, meu amor, pense comigo. Uma relação desgastada de um lado, rotina pesada do outro, pressões, a vida acontecendo na velocidade 5x. E de repente, do nada, surge uma pessoa que te entende emocionalmente. No caso, o canceriano. E outra pessoa que te traz novidade, a ariana. O terreno já estava fértil para a confusão. E não é coincidência que nas entrevistas, nas matérias, nos bastidores publicados pela mídia, Virgínia tenha deixado escapar pequenos sinais de identificação emocional com o Vini. Nada explícito, nada confirmando nada. Mas aquelas frases soltas que fazem a gente levantar a sobrancelha. Aquele "foi na energia", "me conquistou de um jeito inesperado". Aquela fala que parece romântica, mas que ela tenta mascarar com humor. Clássico comportamento de Áries tentando organizar o caos interno. Mas calma, que a gente ainda tá só arranhando a superfície. Porque quando a gente coloca os mapas em sinastria, aí sim a coisa começa a ficar séria. Sinastria, para quem não conhece, é o estudo de como um mapa interage com o outro, como as energias se cruzam, onde tem tensão, onde tem química, onde tem perigo, onde tem destino. E no mapa de Vini e Virgínia aparece um dos aspectos mais intensos de todos. Marte de Áries entra em contato com a Lua de Câncer. Traduzindo: Marte, o impulso, desejo, movimento, atração física. Lua, emocional, afeto, intimidade, vulnerabilidade. Quando Marte de alguém toca a Lua de outra pessoa, os astrólogos costumam dizer que é um encontro que mexe por dentro. A pessoa da Lua se sente vista. A pessoa de Marte se sente atraída. É um encontro que dá sensação de familiaridade instantânea, aquela coisa de
Não sei porquê, mas me sinto confortável com você. E esse aspecto, meus amores, costuma aparecer justamente em relações que surgem na hora errada, ou na hora certa demais, dependendo do ponto de vista. E aqui entra o elemento que, na astrologia, funciona como gatilho. Vini ativa o emocional de Virgínia no momento exato em que o emocional dela estava fragilizado. Isso, somado ao quadrado Áries-Câncer, cria uma combinação explosiva. Mas calma. Segura essa informação, porque a gente vai precisar dela já. Já. Agora vamos para o terceiro vértice desse triângulo. Zé Felipe. Nascido em 21 de abril de 1998. Taurino. E Touro, diferente de Áries, diferente de Câncer, busca estabilidade. Touro quer rotina, quer paz, quer harmonia. Touro precisa saber onde pisa. É um signo que funciona melhor quando tudo ao redor está calmo e previsível. O problema é, o céu não estava oferecendo calmaria nenhuma para Zé Felipe nos últimos anos. Nada. Zero. E isso não sou eu dizendo. É o trânsito astrológico mais forte que Touro viveu na última década. Urano em Touro. Urano, planeta das rupturas, da mudança brusca, da quebra de estruturas, estava passando exatamente pelo Sol de Zé Felipe. E quando Urano encosta no Sol, as coisas mudam de forma inesperada. Relacionamentos terminam. Ciclos se fecham. Pessoas se libertam. Verdades vêm à tona. Não porque alguém errou, mas porque o ciclo precisa se renovar. E aqui vai um ponto importante. Quando Urano passa pelo Sol, ninguém segura uma relação que já está fragilizada. É como terremoto energético. Ou renova, ou acaba. E no caso de Zé e Virgínia, a sinastria já aponta algumas tensões antigas. Touro e Áries são vizinhos de signos, e isso cria um tipo de compatibilidade que funciona muito bem no começo. Aquela coisa quente, apaixonada, divertida. Mas com o tempo, as diferenças aparecem. Áries quer novidade, Touro quer estabilidade. Áries quer movimento, Touro quer rotina. Áries quer independência, Touro quer presença. E com 3 filhos, milhões de compromissos, exposição diária, pressão da mídia e ainda mais pressão do público. A relação entrou naquilo que muitos casais conhecem. Desgaste emocional silencioso. Não é briga, não é guerra, é cansaço. E no cansaço, qualquer faísca vira incêndio. Agora imagine, um taurino passando por Urano, uma ariana precisando de novidade, um canceriano aparecendo com afeto. Não precisa ter traição, não precisa ter romance, não precisa ter segredo. Às vezes, a simples presença de uma nova energia emocional é suficiente para mostrar que o ciclo antigo terminou. E aí, meu amor, vem um ponto muito importante que a mídia trouxe. Virgínia admitiu que Vini mexeu com ela emocionalmente num momento específico. Não é a gente inventando. Tá lá nas entrevistas. Mas ela nunca colocou isso como traição, nunca colocou isso como romance. Nunca confirmou absolutamente nada nesse sentido. E nós também não vamos afirmar. O que fazemos aqui é interpretar como astrólogos, não como fofoqueiros denunciando. A questão é, no mapa astral, isso aparece exatamente assim. Vini toca a parte emocional que estava adormecida em Virgínia, e isso, na astrologia, é o suficiente para um relacionamento balançar. E tem mais. Se a gente olha o mapa de Vini, vemos um canceriano muito influenciado por energias de água, o que normalmente atrai pessoas que estão emocionalmente vulneráveis ou em busca de acolhimento. É como se cancerianos carregassem uma placa invisível escrito: "Me conte seus problemas". E Áries, quando encontra empatia emocional, se abre sem pensar. Esse é o ponto astrológico-chave do enredo. Virgínia encontrou no Vini uma energia que ela não estava encontrando no Zé naquele momento. Simples assim. Não é traição, não é culpa, não é falha. É sinastria, é destino. E a história fica ainda mais interessante quando observamos a progressão anual de Virgínia. Ela entra em um ciclo regido por Marte, planeta da ação, da mudança, do início de novos caminhos. E quando Marte rege o ano de uma pessoa, ela toma decisões rápidas, corajosas, às vezes impulsivas, mas sempre transformadoras. É um ano de virar página. E o mais curioso, esse ciclo bate exatamente com o período em que o casamento começou a enfrentar ruídos mais fortes. Ruídos que, segundo a própria mídia, já aconteciam desde antes do envolvimento com Vini virar assunto público. Ou seja, a separação já estava escrita astrologicamente. Vini pode ter sido o gatilho simbólico.
E Zé, vivendo Urano em cima do Sol, não tinha como segurar. Agora, será que Vini e Virgínia têm compatibilidade real para algo além dessa fase turbulenta? Aí a resposta fica mais delicada. Áries e Câncer têm atração? Tem. Conexão emocional? Tem. Química? Muita. Mas longevidade? Só funciona se um dos dois aprender a falar a língua do outro. E isso depende do tempo, das escolhas e, claro, do livre-arbítrio. Astrologicamente não é um casal fácil. É um casal intenso. E intensidade pode construir ou destruir. Tudo vai depender de como cada um lida com suas sombras. E Zé Felipe? O mapa dele mostra que, após um término, a tendência é se reconstruir de forma completamente diferente. Urano prepara o terreno para um renascimento. E, muito provavelmente, Zé entra agora em um período mais introspectivo, buscando entender quem ele é sem a imagem pública do casal. No fim das contas, o triângulo amoroso vira quase um símbolo. Não é sobre quem ficou com quem. É sobre ciclos astrológicos se cruzando e abrindo caminho para mudanças que estavam represadas. E quando a gente olha esse enredo com o olhar do Fama e Destino, a leitura fica clara. Virgínia estava no ano de ação, Zé no ano de ruptura e Vini no ano de expansão emocional. Era o encontro perfeito para a mudança acontecer. E aqui vai o ponto final, aquele que amarra tudo com o fio que só a astrologia consegue puxar. Às vezes, um relacionamento não termina porque outra pessoa chegou. Às vezes, outra pessoa chega porque o relacionamento já terminou dentro da gente. Os astros apenas revelam isso antes que a gente tenha coragem de assumir. E com isso, a gente encerra essa leitura que mexeu com destino, com emoção, com sinastria e com aquela pitadinha de fofoca que a gente ama. Porque a verdade é simples. No Fama e Destino, a gente não só fala sobre o que aconteceu. A gente revela por que os astros estavam pedindo que acontecesse.